Falar de web comunismo? Ê, que legal. Que bacana. Vamos falar de coisa boa. Que legal. É aonde está a magia. 2026 chegou, as eleições estão se aproximando e está aberta a temporada de caça aos web comunistas. Jones Manuel, meu camarada, meu amigo, fez um vídeo a respeito disso. Meu camarada Jones Manuel fez um vídeo comentando a respeito disso e o chat da live pediu para eu reagir a um pronunciamento do Lênio Streck, que eu não sei quem é, em que ele detona os web comunistas. Então, vamos aí assistir e ver quais foram as críticas do Lênio Streck aos web comunistas, aos revolucionários de apartamento, né? Como algumas grandes personalidades também falaram aí nos tempos recentes. Tá bom? Vamos embora? Né? Então vamos lá assistir ao comentário sincero sobre o web comunismo. Simbora. Manuel, o outro que falou que a social-democracia é uma ala do fascismo. É de lascar, né? Bom, esses caras cabem numa Kombi. Se você fizer uma reunião deles, eles cabem numa Kombi ou num micro-ônibus, né? Essa é a questão. Perfeito. Mas eles falam bonitinho, né? Eu estava comparando com... Lembra do Aldair, que foi jogar na Itália? Sei. É isso? Cara, assim, eu fico muito na dúvida para entender se os comunistas são relevantes ao ponto de desequilibrarem a correlação de forças contrariamente ao governo Lula, ao governo federal, ou se nós somos irrelevantes ao ponto de que a gente nem cabe numa Kombi. Dois não dá, né? Mas assim, o que fica muito evidente é que boa parte das críticas relacionadas aos comunistas, elas vêm de um lugar puramente moral, absolutamente moralista e que não encara a dura realidade, que é o fato de que o governo Lula é um governo que não só mantém a política econômica neoliberal, as heranças produzidas pelo governo FHC, como as aprofunda cada vez mais. E aqui tem um detalhe importante, né? Porque o que acontece? A figura do Lula e a mobilização social produzida nos anos 80, com o novo sindicalismo e tudo mais, teve a sua importância e a sua relevância. Também teve seus limites políticos, mas teve a sua importância e sua relevância no que diz respeito à mobilização. E ninguém, em sã consciência, vai negar isso. O grande problema é que muitos setores ligados a essa ala, e eu vou dizer, não é todo mundo que é militante ou filiado do PT que pensa assim. Não é. Isso é uma particularidade de um conjunto específico dessa camada, que olha para esse passado como se ele ainda fosse a realidade do presente. Então, falar que o Lula é uma grande liderança sindical, uma grande liderança popular, o maior líder que o Brasil já teve, e por isso não pode ser criticado. E por isso, pela sua história, pelo seu passado, ele se torna ilibado de crítica. Ele se torna completamente alheio a qualquer apontamento feito à sua atuação. E esse tipo de sequestro do passado, primeiro porque a gente não está mais em 1985, em primeiro lugar, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Mas o segundo é que esse tipo de levantamento, esse tipo de apontamento que a gente vê muito, é uma miopia seletiva para não dizer, talvez numa tentativa de não se defrontar com a dura realidade de que o governo Lula, atualmente, é o governo que está continuando o programa Ponte para o Futuro.
e está fazendo isso a partir de um sequestro emocional em relação ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Porque, de fato, Bolsonaro e o bolsonarismo, a pandemia, o projeto econômico do Bolsonaro foi não só devastador em termos numéricos, mas também em termos humanos. Estamos falando da pandemia. Mas o grande mérito é que o governo Lula III não rompeu com essa lógica. Não tem rompido com essa dimensão. Tanto que o próprio governo se vangloria de ser o Estado que mais faz parcerias público-privadas. A entrega de setores estratégicos nas mãos do capital privado. E aí, um outro ponto que é importante de ser observado é o mesmo nível de engajamento que produziu, primeiro, as mobilizações dos anos 80 e a ascensão do Lula do PT lá no começo dos anos 2000, como uma possibilidade de mudança concreta da vida, não são mais equivalentes à correlação de forças e à conjuntura atual. Quem passou a representar, e é claro, de maneira falsa, uma mudança falsa, esse movimento, hoje, são os setores da extrema-direita. O Bolsonaro se elegeu sob a plataforma, em 2018, de mudar tudo isso que está aí. Em um movimento que vinha muito antes de 2013, mas que encontrou seu pico em 2013, com um novo aquecimento da luta de classes, e no lugar em que o social-liberalismo dessa hegemonia dentro do PT optou por ser um administrador do capital e um gerenciador da barbárie. É isso. Por isso que, mesmo sendo uma grande liderança histórica, mesmo sendo uma referência muito grande, né, no cenário político brasileiro, há 2 anos atrás, no 1º de maio, que é realizado tradicionalmente com as grandes centrais sindicais, com todo mundo e tal, o evento não reuniu 6 mil pessoas. E por quê? Aí tem uma opção, que é a galera falar que o trabalhador é burro, que o trabalhador é ignorante, que o trabalhador isso, é bolsonarista, é fascista, é tudo isso. E a outra opção é tentar entender por que esse engajamento diminuiu. Porque cada vez menos esse programa tem algo de diferente e de concreto estrategicamente para apresentar ao Brasil. Nem esse programa e o bolsonarismo nem se fala, né? O cara que ficou 30 anos no Congresso mamando na teta do Estado, que empregou a família inteira nesse negócio, não seria o cara que traria a mudança. Talvez uma mudança para pior, com fechamento de instituições democráticas, cerceamento da liberdade civil, um maior aprofundamento da violência contra comunidades quilombolas, contra comunidades indígenas. E algo que não acontece na mesma intensidade, que não acontece do mesmo jeito, no mesmo discurso que no governo Lula. Mas a privatização do Rio Tapajós mostra que esse mandato pode ser definido como um mandato composto por vitórias simbólicas, todo mundo subindo na rampa, o Brasil feliz de novo, tananana, e derrotas concretas. Por quê? É privatização, é manutenção da privatização da Eletrobras, é continuidade da reforma trabalhista do Temer, é continuidade da reforma da Previdência, é um programa de aceleração do crescimento voltado ao investimento privado, é o BNDES sendo utilizado para a privatização de vários recursos estratégicos. Então, sem essa crítica, como o próprio Lula já havia mencionado, a gente caminha em direção ao pântano. Mas, para isso, é necessário abrir o armário, é necessário olhar debaixo da cama e enfrentar o medo abundante de todas as verdades, sem cair numa crítica vazia, moralista e que não tem respaldo na realidade e que muitas vezes é feita por esses setores que, no final das contas, quando corroboram com essas políticas neoliberais, quando apoiam as privatizações, quando fazem esse apoio acrítico, são eles os preparadores do caminho da volta da direita ou da extrema-direita. Quando eu dava entrevista, eu não falava nem português nem italiano,
Me lembra esses caras que não aprenderam direito aqui, né? Uma formação precária, e aí tentam absorver, sei lá, o Marx e fica uma coisa. E depois vem todo um papo de descolonialismo, decolonialismo, não sei o quê. Poxa, aí isto é uma chatice, sabe? Mas, enfim, a luta política aí é mais dura, né? Poxa, se é. Se é dura. Isso é um pouco assim, isso é um pouco parecido, de algum modo, mutatis mutandis, fazendo uma alegoria. Quando o Brasil estava quase levou um golpe, toda a luta política, você não juntava 5 mil pessoas. A Ivete Sangalo junta 1.200.000 em São Paulo, fora ainda do carnaval. E no Rio de Janeiro, o bloco não sei o que, dançando não sei o que, junta 100 mil. E pronto, os evangélicos saem junto 3 milhões de pessoas, a comunidade LGBT junta 2 milhões, e, bom, a gente, em defesa da Constituição, ou da democracia, ou espere daqui um tempinho, quando sair a eleição e começam as ameaças de novo, eu quero ver juntar 10 mil pessoas, entendeu? Para defender a democracia. É isso. É mais ou menos como você vê o Jonas ou alguém falando: eu sou marxista, eu sou não sei o quê. Não é assim que eles falam? Que isso aí é tudo burguês e tal. Então, aí, como é que é o negócio? Nossa, por que tu junta 1.200.000? Esta é real, a sociedade real é essa, que vai 1.200.000 vão atrás da Ivete Sangalo. Se ela se candidatar a senadora, ela ganha, e se for a presidente da República, ela disputa taco a taco com a Michele Bolsonaro, entendeu? Essa é a real política, é a sociedade real que está aí, entendeu? Não é a do discurso de a social-democracia fascista. Não, aí. Aqui, me parece, entendendo a lógica do raciocínio do Lênio Streck, uma tentativa de dizer o seguinte, ó: a galera vai pro bloco, vai pro axé, vai pro evento de rua e não vai para defender a democracia. E me parece um tipo de argumento, e ele não disse isso, eu estou, né? Essa é a minha lógica, o meu raciocínio. Me parece um nível de argumento que caminha na direção de: as pessoas não se importam, as pessoas não ligam, elas estão mais preocupadas com esses divertimentos superficiais do que com a defesa da democracia ou da Constituição. E aqui tem um ponto importante que eu queria trazer, 2 pontos importantes. O primeiro deles é pensar o seguinte: numa situação que é a que a gente está vivendo hoje, com a degradação do mundo do trabalho, com a informalidade torando, com o poder de compra caindo, com a especulação imobiliária, com o encarecimento de todos os recursos que as pessoas precisam para viver, café, tomate, comida em geral, alimentação, tudo. Alinhado a isso, a transformação, a naturalização da transformação de serviços e direitos básicos em mercadorias, mais o aumento do aparato policial e o aumento do aparato de segurança para poder apaziguar, leia-se, prender e matar os grupos dissidentes, faz com que as pessoas, no senso comum, olhem para a democracia e para a Constituição e para esses valores construídos a partir de 88 como letras cada vez mais mortas. Por que alguém defenderia a democracia nesses moldes, nessas estruturas, sendo que essa democracia não oferece a elas uma possibilidade concreta de melhoria de vida? A defesa da democracia, e que nós julgamos ser importante, tá? A gente não é o Bolsonaro, o bolsonarismo que vai falar que tem que derrubar isso e implementar
e a volta da ditadura empresarial militar, né? Porque eles criticam esse modelo por um reacionarismo. Eles criticam esse modelo porque eles querem fazer com que o Brasil volte a status anteriores, de restrição de liberdades civis, de liberdades políticas e tudo mais. Mas a gente não pode deixar de mostrar que essa defesa da democracia como a principal pauta e que foi o grande carro-chefe eleitoral de 2022, que ela é um tema cada vez mais abstrato, que ela é um tema cada vez mais superficial, um tema que não engaja as pessoas, porque porque em 88, nos anos 80, a ditadura, a repressão estava na porta. Ela era uma questão que fazia parte da experiência concreta das pessoas, de maneira mais assintosa, de maneira mais aguda, de maneira mais presente. Por isso que aquilo conseguia ser encampado. E que conecta com outro fator, que é: por que as pessoas não se mobilizam? Por que as pessoas não param suas vidas para irem para uma manifestação ou para um ato? Você tem um esvaziamento das lutas populares de uma maneira geral. E é mesmo. E é verdade. Desde os anos 90, o ritmo das lutas só caiu. E o ritmo das lutas em favor da classe trabalhadora, com as pautas estratégicas, com os direcionamentos estratégicos dos trabalhadores, só caiu. O que explica, inclusive, por que algumas pessoas que votaram no Lula lá em 2002, como esperança de mudança da realidade, mais tarde votaram no Bolsonaro em 2018. Elas se tornaram fascistas? Elas se tornaram extremistas de direita? Ou será que a hegemonia de esquerda, a dominância do movimento social, do movimento político, nos conduziu para esse lugar de despolitização, de falta de mobilidade social em termos de luta? Porque as pessoas foram transformadas ou passaram por um processo de entender que cidadania é consumo, que ser alguém é consumir. E é claro que o consumo e essa valorização do salário mínimo, né, essas políticas ali desse primeiro decênio dos governos do PT foram fundamentais para tirar muita gente da miséria extrema. Ninguém em sã consciência nega isso. Ninguém em sã consciência pode negar isso. A questão é que o pensamento em torno da defesa da pauta, das pautas para a classe trabalhadora, se tornou um tema acessório. A política se tornou resolução institucional, se tornou acordo, se tornou correlação de forças, se tornou conciliação, se tornou um grande acordo nacional. E aí que tá o pulo do gato. Porque quando a crise capitalista vem, e aí quando vem essa indignação geral e mobilizada, os setores dominantes da esquerda na época optaram por não disputar o movimento das massas. Essa revolta toda. E também porque naquela época você não tinha uma força de esquerda à esquerda que pudesse fazer essa crítica. Pela questão da comunicação, pela questão do fim da União Soviética. A gente está vivendo essa maré até hoje. E aí o que acontece é que, sob uma pretensa, uma falsa plataforma radical de mudança, Bolsonaro e o bolsonarismo conseguiram se consolidar, com o apoio da mídia hegemônica, da burguesia, do latifúndio, das grandes empresas. Tananana. Então, as pessoas não pararam de ir pra rua porque elas se tornaram idiotas. Tem gente que vai achar isso. E esse é o mesmo argumento tosco e o mesmo argumento que olha pro povo trabalhador como ignorante, como idiota, como massa de manobra. E tem gente que pensa assim. Sabe quem pensa assim? O Bolsonaro. O Bolsonaro pensa assim. Ele pensa que a galera é tosca, que a galera é burra, que as pessoas não têm civilidade, não têm cultura. Como se fosse uma questão de iluminação intelectual. Como se fosse uma questão educativa. Como se o problema fosse o pobre de direita e não
a esquerda, que dominou o cenário político e que se transformou na administradora da barbárie, na gestora do capital, que deixou de oferecer uma alternativa concreta de mudança para os trabalhadores. Pode ver, a plataforma pela qual o PT se elegeu em 2022 era centrada principalmente no quê? Na derrota do Bolsonaro e na saída do bolsonarismo, que eram as ameaças eminentes naquele momento para a classe trabalhadora. Esse foi o campo, essa foi a linha que permitiu a vitória eleitoral naquela época. E como eu disse na live de ontem, que ficou gravado só na live, né? Eu não fiz corte, tá para os membros. Não foi o Lula que venceu, foi o Bolsonaro que perdeu. Tá? Eu parto dessa tese, eu parto dessa ideia. Se o Bolsonaro tivesse gerido a pandemia, comprado vacina e feito uma política econômica que o Estado ia garantir os empregos, garantir os salários, tinha sido lavada. Tinha ganhado. Pra mim tinha ganhado. Ainda bem que não ganhou. Ainda bem que não ganhou. Mas não dá pra você achar que um governo que está desmobilizando as lutas sociais em favor dos acordos vá provocar algum tipo de excitação ou algum tipo de empolgação para que as pessoas saiam às ruas para defender as pautas. Tanto que as maiores mobilizações que a gente teve no Brasil, né, em relação às defesas das pautas dos trabalhadores, né, desse campo progressista, foram em momentos extremamente pontuais. PEC da blindagem, Congresso inimigo do povo, tarifaço do Trump e acabou. Você não teve uma mobilização forte, por exemplo, contra desses setores, contra a privatização da Sabesp, aqui em São Paulo. Você não teve uma mobilização contra a privatização da Eletrobras. Pelo contrário, você tem o aceite da privatização da Eletrobras. Você não teve uma mobilização em favor dos povos indígenas que estavam ocupando a Cargill. Pelo contrário, foi emitido um decreto sem a consulta aos povos indígenas. Aí você pergunta, como que as pessoas vão se mobilizar e acreditar num projeto nessa direção? Qual que vai ser o argumento? Qual vai ser a justificativa? E quando o Bolsonaro morrer? E quando o Bolsonaro morrer? Porque assim como todo ser humano, ele morre, né? Quando ele morrer, qual vai ser a bola da vez? Quem vai ser o alvo que vai conseguir aglutinar essa força política? Questões, né? Questões. Perfeito. Você viu a capa da New Yorker da semana passada? Acho que tem a ver com o que você está falando aqui. Os republicanos. Mas o Congresso também não ajuda. Veja bem, Franciele, vamos lá. O Congresso brasileiro nunca foi de esquerda. Nunca. Nunca. Desde 1824, quando a primeira Constituição é carimbada, outorgada pelo Pedro I, as forças do poder legislativo brasileiro foram de esquerda, populares ou tiveram a dominância desses setores. Nunca. Nunca. O momento que o Brasil mais teve um avanço do Congresso, um avanço dessas forças políticas foi nos anos 60. Foi um momento de maior apogeu nesse sentido. E mesmo não tendo um Congresso majoritariamente de esquerda, o povo trabalhador brasileiro conseguiu conquistar algumas vitórias. Por exemplo, os vários direitos trabalhistas que são consolidados em 43 pela CLT, né? Não foi o Vargas só assinou o bagulho, não foi ele que criou. Essas mobilizações existiam pelos sindicatos, pelos movimentos anarquistas, pelo Partido Comunista Brasileiro que já havia se articulado naquela época. A vitória, por exemplo, pela criação do SUS é parte do movimento pela reforma psiquiátrica, pelos médicos sanitaristas, que criam, num país continental como o nosso, um sistema único de saúde público e universal. Algo que não existe em nenhum outro lugar do planeta Terra. Nenhum outro lugar. A criação da Petrobras foi mediada e realizada pelo apoio popular, pela mobilização permanente.
A reversão do decreto 12.600 da privatização do Rio Tapajós foi feita depois de 30 dias de ocupação na Cargill. O que faz com que o povo trabalhador tenha a vitória não é acreditar e pedir pelo amor de Deus para o Congresso. Porque a gente mesmo fala, esses setores falam, Congresso inimigo do povo. Pô, você vai acreditar então no teu inimigo para que ele te arrume uma vitória? Aí assim, ou você é inocente, estrategicamente, ou você é burro. Não tem outro termo. Não tem outro termo. Acreditar que o seu inimigo vai te fornecer uma vitória, que você vai confia na raposa para cuidar do galinheiro, pô, desculpa. É uma sandice. Como que se conquistaram as coisas historicamente no Brasil? Luta popular. Luta popular. E o grande problema é, quando essa luta popular ela é desmobilizada em favor de uma lógica institucionalizante, não, aí aqui um parênteses rápido, né? Vou terminar o raciocínio primeiro. Quando existe essa mudança de horizonte de uma luta popular permanente para uma luta institucionalizante, ou seja, uma luta focada nas instituições, focada nos aparelhos normativos do poder, nos aparelhos padrões regulares do poder, o que você tem é a dependência dos acordos. Porque, afinal de contas, né? Se o Congresso é historicamente de direita e historicamente inimigo do povo trabalhador, você não tem como fazer outra coisa lá dentro a não ser um acordo. E aí que tá. Porque quando você muda o foco da rua para a instituição, você desidrata e desacelera as lutas. Não significa dizer que não exista um espaço dentro da Câmara, do Senado, da Prefeitura, do governo, da Alesp, da não sei o quê, que não possa ser disputado, que não possa ser fomentado. A gente tem participações importantíssimas, como do Glauber Braga, da Samia Bonfim, da Fernanda Melchiona, da Luana Alves aqui em São Paulo. Você tem pessoas importantes mobilizadas nesse sentido para poder denunciar e colocar a plataforma a favor do povo trabalhador. Você tem, e é importante disputar isso. É fundamental que isso seja colocado como uma das frentes de batalha, né? A guerra, ela tem vários frontes diferentes. Não existe só uma linha de combate, existem várias linhas de combate. Essa é uma delas. Achar que só essa linha de combate deve ser guardada significa retirar as forças dos combatentes de outros lugares. E aí o inimigo ataca pelos flancos. Com os flancos abertos, com as frentes abertas e desprotegidas, aí é o espaço para o inimigo avançar. Ou será que o fato do bolsonarismo ter colocado muito mais gente na rua nesses anos todos do que os movimentos progressistas fizeram, não é um sinal disso. Não é um sintoma desse processo. Sem a radicalização da luta e a mobilização, a gente não vai ter vitória nenhuma no Congresso. Nenhuma. E é um processo de construção, reconstrução desse movimento. Vai demandar tempo. Vai demandar esforço. E não conformismo. Canos apontando para uma direção só e a esquerda democrata perdendo aqui em vários indicadores. Sim. O mundo é mais ou menos na metáfora do quadro do Van Gogh, né? As lavas do Vesúvio vêm vindo e os progressistas e etc. ficam preocupados com o quadro de Van Gogh na parede. Ô Lênio, agora, uma coisa que também está preocupante é essa banalização da inteligência artificial. Ontem, a Ombudsman da Folha fez uma coluna que é, assim, estarrecedor do ponto de vista da ética jornalística mesmo e da maneira de você assumir que está enganando o seu leitor. Ela escreveu aqui: Android sonham com leitores de carne e osso. Isso aqui é uma citação meia boca do Blade Runner.
E aí ela fala, ao se queixar do TG uma colunista... Acho que aí já era, né? Acho que aí já era. E assim, gente, uma outra coisa que é importante também avaliar é o seguinte. Desde os anos 90, os partidos de esquerda, tipicamente ligados a setores progressistas, né, como é o caso do PT, do Labour Party na Inglaterra, como é o caso do Partido Socialista Francês, como é o caso de movimentos de esquerda não radical, se tornaram gestores da ordem, administradores da ordem. Eles acabaram encabeçando o discurso neoliberal que produziu esse movimento contra-revolucionário dos anos 80. A ofensiva da classe dominante foi tão forte que os partidos de esquerda dizem, hoje os partidos de esquerda dizem, não há alternativa. É isso ou a barbárie. Sem a produção de uma alternativa concreta real que possa produzir um movimento de mobilização e de mudança. E é por isso que a extrema-direita cresce no mundo inteiro. Porque esses partidos da ordem, da esquerda, não oferecem mais alternativas concretas, não oferecem mais essas mobilizações, e as pessoas caem em descrédito. Elas não acreditam, porque a defesa da democracia, a defesa do direito, da liberdade, ela se torna uma coisa na nuvem, no céu. Ninguém vê. Você não tem a presença disso. É claro, eu também acho que existe uma banalização do termo fascismo e que levanta um grande perigo. Um grande perigo, que é tudo virar fascismo. Porque se tudo vira fascismo, mais nada é fascismo. E aí que a verdadeira besta fascista aparece como alternativa. E se todo mundo banalizou o termo, pouco importa, né? Pouco importa, exatamente, vira um xingamento. Vira uma observação. Mas é isso, assim. Eu achei que essa crítica, esse apontamento, sei lá, do Lênio Streck teria um pouco mais de substância. Confesso que fiquei um pouco decepcionado quando o argumento central foi o bloco da Ivete. Mas enfim, né, acho que é isso que a gente tem para analisar.